A gente vai fazer um balanço geral aí da conferência. O nosso contato agora é com a jornalista Yael Bonfim, que vai trazer os detalhes para a gente. Bom dia, Yael. Seja bem-vinda. Obrigado por nos atender. Muito bom dia, Daniel. Um prazer estar aqui com vocês novamente, com você, com todo o público da Revista Oeste. Bom, Yael, começando então por esse saldo geral dessa COP30 em Belém. O grande objetivo do governo Lula era que esta fosse a COP da implementação. Mas parece que esses planos foram frustrados. Eu quero entender de você o que aconteceu. Exatamente, Daniel. Essa COP, ela era para ser a COP da implementação justamente porque era aqui na COP30 que os países deveriam renovar suas metas climáticas. Eles deveriam aí mostrar o que eles estão ambicionando para reduzir o uso de combustíveis fósseis. Mas apenas 60% dos países até o momento realmente, de fato, vieram a renovar essas metas. E outra questão importante é que devia ser a COP da implementação porque aqui que a gente deveria sair com uma decisão, com um consenso dos países com relação aos principais temas dessa conferência, principalmente financiamento climático, que é ali o financiamento, né, dos países ricos aos países pobres para que eles possam fazer as suas adaptações e investir, por exemplo, em energias renováveis, mas os países ricos não estão aí realmente alinhados com isso, eles não estão a fim de aumentar esses recursos, esses valores disponíveis na mesa. Então, isso vem travando um pouco as negociações. E, de outro lado, países africanos, por exemplo, principalmente, e também países árabes que têm a sua economia baseada em petróleo, falam assim, olha, se não tem mais dinheiro na mesa, eu não vou me comprometer em investir em adaptação, em investir em infraestrutura, em obras, para o desenvolvimento sustentável, para realmente mudar a minha base econômica. Então, não faz sentido para esses países. No caso da África, eles também têm muita preocupação com a segurança alimentar. Então, as negociações ficaram travadas ali entre esses blocos. Outro tema que não andou no consenso entre os países foi a questão das barreiras comerciais, porque a Europa, como a gente bem sabe, tem aí o pacote verde, a UDR, que é esse pacote que penaliza produtos vindos de desmatamento, enfim. Então, inclusive o agronegócio brasileiro pode ser bem penalizado por conta disso, né? Os nossos produtos aí exportados para a União Europeia. Então, esse tema também não saiu do lugar. E um outro tema bastante importante que também não andou são também a transição energética, né, que é justamente esse investimento em energias renováveis. Tudo isso não entrou em consenso. A COP, para que haja um documento oficial de alinhamento, precisa que os 198 países que participam da conferência assinem embaixo, digam, eu concordo com tudo isso. E não está vindo esse consenso definitivamente, então realmente não está sendo a COP da implementação. Diante desse impasse aí nas negociações principais, inclusive ontem a sala das negociações precisou ser evacuada, né? A gente está sabendo que a presidência da COP vai adotar uma estratégia de 2 finalizações para tentar salvar esse evento. É verdade que a gente vai ter uma espécie de manobra, a gente pode chamar assim, para não admitir o fracasso do consenso? Exatamente. Como o documento técnico oficial da COP, que exige esse consenso entre os países, deve vir muito fraco, porque todos esses temas que eu falei que eram os principais não tiveram consenso, eles vão publicar esse texto mais fraco, que é o oficial mesmo, a decisão dos países, e estão preparando um outro documento chamado de decisão mutirão, que esse sim deve vir bem robusto. Por quê? Porque ele vai empacotar ali as iniciativas de empresas privadas, de ONGs que aconteceram durante a COP, e também uma espécie de orientação da presidência dessa COP com o que deveria ser feito para o mundo caminhar nesse sentido de reduzir a utilização de combustíveis fósseis. Então, esse documento deve vir mais robusto, mas ele não é o consenso dos países, ele não é uma obrigação do que os países vão fazer. Ele é apenas realmente essa decisão mais política para dar uma finalização melhor para essa COP, que, na verdade, não chegou a muito consenso. Pois é. Agora, Yael, o governo ele realmente apostou todas as fichas naquele fundo de florestas tropicais para sempre. Prometeu que levantaria bilhões. Essa meta, eu quero saber, ela foi batida, ela poderá ser batida nas próximas horas, nesse último dia de COP30. Como é que você analisa, por exemplo, o fato da Noruega ser a principal doadora, sendo uma gigante do petróleo? Então, Daniel, esse fundo, ele também não bateu a sua meta, né? O Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que foi uma das grandes apostas do governo para essa COP. Esse fundo ele tem o objetivo de arrecadar, no total, 125 bilhões de dólares.
E eles queriam sair dessa COP com pelo menos 10 bilhões já arrecadados para alavancar esse fundo, para ele começar já forte, já robusto. Mas isso não aconteceu. Até agora a gente tem só 6 bilhões e meio de dólares, sendo que a maior parte disso vem justamente da Noruega, que aportou aí 3 bilhões de dólares. E a Noruega, ela é historicamente uma grande investidora, né, para a preservação das florestas tropicais. Eles são um dos principais investidores do Fundo Amazônia, por exemplo. E por que isso acontece, né? A Noruega, lá no país dela, ela tem a economia baseada totalmente em petróleo. Inclusive, a Noruega, ela tem um dos fundos de riqueza soberanos, é o principal, na verdade, é o maior fundo de riqueza soberana do mundo. O que é isso? É uma espécie de poupança dos países ricos. Então, ela tem essa maior poupança. Então, para eles, é muito mais barato investir na preservação de florestas tropicais, com esses 3 bilhões de dólares, que para eles não é nada, do que eles investirem em transformar toda a economia deles, tirar a economia deles, que é a base de petróleo, e transformar numa economia à base de energias renováveis. Então, por isso que eles investem tanto nesses fundos de florestas tropicais, para sinalizar a virtude. E esse fundo de florestas tropicais, ele nasceu para funcionar com uma lógica de mercado, não por meio de doações, como é o Fundo Amazônia, por exemplo. Então, a ideia desse fundo é ser um banco da floresta, né? As empresas investirem, os países investirem para obter lucro. E aí o governo atuaria colocando esse dinheiro em coisas que rendem muito, e o saldo disso, desse rendimento, seria pago aos países com florestas tropicais, do qual o Brasil, né, se beneficiaria muito, já que a gente tem uma enorme quantidade de florestas tropicais. Mas aí que vem o ponto de atenção. Esse dinheiro também ele vai ser pago aos governos. E isso acaba gerando aí uma dúvida se esses recursos vão ser bem gerenciados, se esses recursos vão ser aplicados de maneira justa. Por exemplo, eles dizem que 20% do que for arrecadado com esse fundo de florestas tropicais vai ser destinado para povos indígenas, ribeirinhos, comunidades tradicionais, mas como a gente bem viu no estudo da Embrapa Territorial, os principais preservadores de florestas no Brasil são os produtores rurais, ou seja, a iniciativa privada. E aí, a gente também vai ser remunerado por isso ou não? Fica essa dúvida também com relação a esse fundo de florestas tropicais. O negócio, Yael, conseguiu se posicionar bem nessa COP para se desvencilhar daquela imagem que muitas das vezes a esquerda, o governo Lula, quer imputar ao setor, como a imagem do setor do desmatamento? Olha, eu acredito que o agronegócio sai mais forte dessa Conferência do Clima. Eu acredito que um dos pontos altos, inclusive, uma das coisas para elogiar dessa conferência é justamente o posicionamento do agronegócio. Desde a escolha do Dr. Roberto Rodrigues, nosso ex-ministro da Agricultura, para ser o enviado especial do agro nessa COP, ele é uma pessoa realmente muito respeitada, que entende tudo do setor. O documento entregue à presidência da COP pelo agro, né, feito aí pelo Dr. Roberto Rodrigues e por várias entidades como a CNA, por exemplo, também é um documento super robusto, que traz ali as principais contribuições do agronegócio, então a nossa preservação, o quanto a gente produz utilizando sistemas integrados de produção, como lavoura, pecuária, floresta, tudo ali na mesma área, otimizando ao máximo o uso da área, o uso do solo, as nossas técnicas de utilização de bioinsumos, de fixação biológica de nitrogênio para a produção de soja, né? Nós somos líderes mundiais nisso, então todos esses dados a gente conseguiu colocar nesse documento e o agro vem se posicionando muito bem, inclusive a AgriZone, que fica ali na Embrapa Oriental, apenas menos de 2 quilômetros de onde estão sendo feitas as negociações da COP, da Blue Zone e da Green Zone, também são um ponto alto, porque a organização está muito boa na AgriZone e os painéis estão muito efetivos, então essa AgriZone ela fica ali na rota que vai para os pavilhões da Blue Zone e da Green Zone, então as delegações passam por ali para chegar até a COP oficialmente, então esse posicionamento do agro realmente foi muito bom. E conversando com diversas pessoas do setor, a gente vê que a percepção é de que sim, é de que o agro conseguiu furar um pouquinho a bolha nessa COP, conseguiu comunicar bem tudo que a gente faz de bom. Então, acredito que isso é um ponto alto dessa COP30. Para a gente encerrar esse assunto relacionado ao agronegócio e a COP30 lá em Belém, Yael, a gente vai encerrar com uma possível boa notícia para o agronegócio, será? Foi criado aí um novo Fórum Integrado de Comércio e Clima. Isso pode servir
como um escudo para o nosso agro contra esse protecionismo ambiental lá da Europa, por exemplo? Sim, essa foi uma coisa bacana, né? Essa é uma vitória da nossa diplomacia e é uma estratégia pensada junto com o agro ali nos bastidores, justamente porque o agro é o nosso principal produto, é o principal produto da nossa pauta de exportação. Então, foi uma coisa muito bem pensada junto com o agro, essa criação desse fórum, justamente para a gente conseguir debater no cenário internacional essas barreiras unilaterais de comércio, como é o caso da União Europeia, que a gente já comentou por aqui. Então, a ideia é evitar que iniciativas assim se espalhem e que a gente consiga, nesse fórum, trazer esses dados da ciência tropical. Por quê? Porque todos os dados hoje, os principais dados para mensurar as emissões de gases de efeito estufa, eles foram criados com base no clima temperado, ou seja, nos países da Europa, nos Estados Unidos. E aqui, quando a gente vem para o Brasil, é totalmente diferente a nossa métrica. Por exemplo, na maioria dos casos, eles só contam, por exemplo, as emissões do setor da agropecuária. Eles contam o que o setor emite, por exemplo, o que o gado emite, o que a gente emite quando utiliza defensivos agrícolas para a produção das lavouras, mas eles não contam o que a gente sequestra. Por exemplo, aqui no Brasil, a pecuária é feita principalmente a pasto, e o pasto ele sequestra carbono. Isso não entra na conta. Então, esse balanço do que a gente emite, mas também do que a gente sequestra, normalmente não entra nessa conta utilizada hoje pelo IPCC, pela ONU. Então, a ideia é que nesse fórum a gente consiga debater melhor, mostrar com mais eficiência o que é feito nos países tropicais e também trazer essa ciência tropical para a mesa, e a gente acredita que isso sim pode trazer ótimos resultados no comércio internacional.